Fala, guys. Espero que esteja tudo bem com vocês. Daqui fala o T4FX, ao The Black Alien. Estamos aqui para mais uma aula, basicamente, de um tópico meio, talvez, não publicamente falado, as pessoas não falam tanto, porém um aspecto crucial em que eu já compartilho com vocês mesmo da sala de estudos, e vocês sabem o quão importante é vocês estarem sempre acompanhando vossa performance em si. Porque, basicamente, nós estamos em um game ou em uma área em que depende totalmente da nossa performance em si. Então, para hoje eu vou falar basicamente como é que vocês podem se elevar e tornar o quarto trimestre aí talvez o melhor de 2024, porque com certeza é possível se vocês aplicarem os conceitos que eu talvez vá falar aqui de maneira consistente, de maneira realmente sustentável, vocês vão conseguir basicamente alavancar ou impulsionar os vossos resultados, porque lá se passaram, já vai se passar quase 9 meses, basicamente, hoje é dia 28, e lá quase se passou um ano, lá se passaram 9 meses, então você não pode, talvez, continuar com os mesmos hábitos e continuar com as mesmas crenças, continuar com os mesmos paradigmas e querer buscar talvez resultados novos em si, porque isso não vai acontecer. Igual eu disse, já se passaram basicamente 9 meses e tá na hora de talvez vocês começarem a agir realmente mais em direção de vossos objetivos e realmente focalizarem apenas neles, porque não tem, a partir do momento em que nós nos tornamos adultos, já não tem mais ninguém para vir ir para nossas costas e dizer, você deve fazer isso, você deve fazer X ou Y. É muito de nossa responsabilidade durante esse período. Nós devemos ser responsáveis a 100% pelas nossas ações e principalmente pelos nossos resultados, porque tudo depende de nós. Depois de 18 anos, por exemplo, tudo depende de nós. Então, eu vou dar aqui algumas dicas para vocês, para que vocês possam se elevar e possivelmente tornar o quarto trimestre o melhor, que basicamente vai iniciar agora de outubro para dezembro, igual eu compartilhei na sala de estudos mesmo aí. Eu prefiro dividir o ano mais assim, em trimestres, porque é algo que eu mais gosto. Tipo, talvez eu não tenha aquela pressão igual as pessoas normais têm, de que, eu tenho que alcançar isso até janeiro e tudo mais, porque até porque chega a ser meio irrealístico em si. Então, eu prefiro mais estabelecer realmente metas, em termos trimestrais. Nesse trimestre eu quero alcançar X e Y. No trimestre, no próximo, eu quero alcançar X e Y. Isso me traz uma maior objetividade e me traz um conforto de realmente eu poder possivelmente ter um mês em que eu vou estar lá no topo, mas vou estar normal, mas eu tô agindo em prol do objetivo que eu tenho trimestral. E no final do trimestre, talvez acabar realmente alcançando aquele objetivo. Então, o primeiro conselho que eu venho cá dar para vocês é monitorarem o desempenho do trimestre anterior utilizando o modelo DDM que eu compartilhei na sala de estudos. Então, esse modelo eu já compartilhei ele há mais de 2, 3 meses e eu creio que alguns de vocês já estejam utilizando, mas é importante que nós sempre monitoremos em si nossos desempenhos passados, porque para nós podermos tomar ação e realmente vermos o que é que nós precisamos de melhorar e agir consoante aquilo, é preciso que nós em si tenhamos noção do que nós estamos errando, que aspectos nós precisamos mais de refinar, que aspectos talvez nós precisemos de dar aquela melhorada para realmente alcançar o nível auge que nós pretendemos. Então, isso é feito apenas se você monitorar o seu desempenho. Se você não ter se você constantemente não monitorar seu desempenho, não tem como você talvez agir consoante os seus objetivos ou o que você quer alcançar ou de acordo com a pessoa que você quer se tornar. Porque vamos dar um exemplo que você teve o trimestre passado e você fez um tipo de trade que talvez não day trades. Eu vou dar mais exemplos de acordo com o trading mesmo, que é a nossa área, guys. Mas, por exemplo, você fez
execuções que talvez você não queria, de uma maneira que você não queria, e aí depois vem um trimestre novo e você talvez não sabe do porquê de você estar tendo aquele outcome. Você fala, eu tô tendo X outcome porque X e Y. Não, talvez você nem saiba a razão, porque você não monitora. Então, eu tô tendo X resultados, mas vamos lá, bora continuar e tudo mais. Você basicamente vai continuar implementando uma coisa que talvez não esteja funcionando com você. Você talvez precise de melhorar e refinar para que realmente você consiga, consiga, consiga evoluir em si. Então, isso vem de você monitorar seu desempenho previamente. Igual eu disse no início, o trading é um game totalmente de desempenho, de performance. É com certeza um game de probabilidades, é como o futebol, por exemplo. O futebol é um game de probabilidade e desempenho. Ninguém sabe que clube de futebol vai ganhar o jogo, por exemplo. Vamos supor que o Real e o Barcelona se enfrentem e talvez tenha um favorito, mas não tem como. Quantas vezes talvez o mais favorito a ganhar foi o clube X, e aí depois o clube Y basicamente ganhou do clube X. Então isso acontece muito, porque tal como o trading, tal como o trading, sim, o esporte também é um game de probabilidades, ou outras áreas, outro esporte em si em geral, então acho que em todas as subdivisões, como o basquete, essas coisas todas, é tudo um game assim de performance e que realmente não tem um outcome certo. O clube X vai ganhar o Y. Há mais probabilidade do clube X ganhar o Y. É sempre assim. Então, além de tudo, igual eu disse, é tudo probabilidade, é tudo aleatoriedade, não tem um outcome certo para cada jogo ou para cada trade, por exemplo. Por isso que jogadores em si, eles focam em cada vez mais melhorar sua performance, porque eles sabem que é o que eles têm no controle em si. E nós traders é a mesma coisa, nós não temos o controle de um trade singular. Mesmo que talvez você seja o maior trader do mundo, você não vai fazer 500 trades sem ter um loss, por exemplo. Sinceramente, eu nunca vi, então eu digo de acordo com o que eu já vi. Então, eu nunca vi alguém fazendo 500 trades seguidos e tendo tudo win, sem nenhum loss. É sempre meio que esses altos e baixos, e aí você conseguir masterizar e criar algo sustentável, algo que te garanta resultados sustentáveis ao longo do tempo. Isso aqui é o trading. Então, eh, é muito mais de performance, nós deveríamos focar mais nisso realmente, porque é um game 100% de performance, e nós não temos controle de nada. O que nós temos controle é da nossa performance. Como é que nós podemos cada vez mais melhorar nossa performance? Monitorando nosso desempenho anterior, seja do trimestre, seja da semana. Aqui nesse exemplo, tá do trimestre, mas vocês podem fazer isso semanalmente, igual eu faço, ou trimestralmente, ou igual eu faço também, que eu já fiz a minha avaliação, o meu monitoramento da minha performance do trimestre passado. Então, é uma dica que eu aconselho bastante. Tomem decisões relacionadas a isso. Se você viu que você cometeu erros X, X e Y, foque em fazer Z, ao invés de continuar fazendo Y. E tente masterizar, tente ter dados relacionados àquilo, para realmente você se elevar e não estar o mesmo trader, ou não ser o mesmo trader que você talvez era no trimestre passado, por exemplo. Então, é algo que vocês devem focalizar em fazer. O segundo aspecto em si, que eu diria, é o aspecto de vocês reverem vossos hábitos negativos fora do trading, porque nós sabemos muito bem que talvez há coisas fora do trading que estejam impactando a vossa performance em si, porque, sinceramente, é difícil, por exemplo, você consumir bebidas alcoólicas antes de você foi ir para o ambiente de trading e você talvez esperar estar sério em si para tomar decisões de trading, por exemplo. Acho que você talvez não estaria no seu momento mais sério ou mais presente em si, que é necessário essa presença no trading, e meio que você não teria isso. Então, não tem como você ter talvez uma performance boa no mercado com isso. Então,
Não tem como. Sinceramente, não tem como. Então é preciso vocês reverem os vossos hábitos negativos fora do trading, que possam estar impactando o vosso trading em si. Claro que o trading é um componente de coisas, é um conglomerado de coisas que também envolve os nossos hábitos rotineiros em si. Daí a importância de vocês reverem, talvez o que esteja impactando o vosso trading, talvez não seja vocês mesmos. É claro que os nossos hábitos são nossos, mas talvez seja um hábito vosso que esteja vos impedindo de dar aquele passo para frente. Talvez vocês estejam jogando bastante videogame e vocês talvez não tenham tempo para estudar. Isso também é uma ferramenta que basicamente atrapalha o vosso desempenho. Por quê? Porque vocês não estão dedicando o tempo necessário para estudar, por exemplo, e coletar dados, o que faz com que o vosso desempenho não vai ser dos melhores em si. Talvez vocês estejam, igual eu disse mesmo, bebendo bebidas alcoólicas aí antes do momento de trading, ou tomando medicamentos que vocês bem sabem, por exemplo, para quem consome drogas, talvez, eh, e consumindo esses aspectos antes do momento da performance do trading, você não vai estar no seu nível mais consciente, e isso fará com que você talvez tome decisões não das mais racionais, mas bem emocionalizadas, e não é isso que você quer para fazer trading de alto nível, trading realmente de pessoas que estão em alto nível. Então, foquem em rever esses hábitos, coloquem no papel, coloquem em uma agenda digital como Notion, por exemplo, e foquem em ter em mente esses hábitos negativos que vocês olham e digam que eu creio que esse hábito talvez esteja me afastando do sucesso no trading, no caso, porque sempre que eu faço X ou Y, eu não estou tendo o meu nível de performance no alto nível igual eu desejo, por exemplo. Então, foquem em ter esse aspecto para que foquem em ter em mente esse aspecto, foquem em anotar esse aspecto para que realmente vocês possam se elevar e vocês verem que, tá, eu tô fazendo isso, mas eu preciso de fazer isso realmente para alcançar o sucesso e não isso que eu tô fazendo. O terceiro aspecto é remova os hábitos negativos, basicamente, que é aquele que eu pedi para vocês identificarem ou reverem, e substitua-os por hábitos positivos fora do trading. Vamos lá supor que talvez você não esteja dormindo o necessário e aí você fica cochilando aí no momento do trading. O que é que você tem que fazer? Você tem que, talvez, possivelmente, vamos lá supor que você também é basicamente viciado em redes sociais. Então, você não tá dormindo porque você tá bastante tempo nas redes sociais e você precisa daquele tempo para ter a performance de alto nível no trading. Então, você vai focalizar em reduzir essa performance ó, esse tempo de redes sociais, por exemplo. Você pode remover ele a 100% porque com certeza não é algo dos mais benéficos em si, e substitua-o por o hábito de dormir, por exemplo, que vai te dar um benefício de longo prazo. Você vai ter uma maior saúde em si no longo prazo, você vai ter uma boa performance no trading, porque você vai virar com uma mente clara, clara e objetiva, não talvez com sono, coisa do tipo. Então, isso vai para os diversos hábitos. Talvez você não esteja lendo, mas esteja passando bastante tempo em redes sociais, talvez você esteja perdendo tempo em baladas, por exemplo, isso talvez esteja impactando a sua performance como trader. Talvez você esteja bebendo bebidas alcoólicas, igual eu disse no início, e isso não esteja te fazendo bem. E substitua esses hábitos negativos pelos hábitos positivos. Foque em remover esses hábitos negativos ou as pessoas que também te influenciam a ter esses hábitos negativos e busque unicamente estar executando aí esses hábitos positivos fora do trading. Eu dei aqui uma chega para alguns dos hábitos, mas há coisas que vão ser bem individuais e vocês vão aplicar ou vão adaptar de acordo com o que vocês mais gostam e de acordo com o que vos faz feliz em si, porque a vida é sobre felicidade. Então, você adaptando a isso, basicamente, vocês vão conseguir remover aquilo que vocês tinham de negativo e que vos fazia mal e o impactava de forma negativa o vosso trading, e vocês vão adaptar
por aquilo que vocês sabem que são hábitos bons, são hábitos positivos e que impactarão os meus resultados no trading, com certeza, minha performance no trading, mas de maneira positiva. Eu tenho aqui também um aspecto para quem diz que reclama, para quem reclama seria isso, que eu trabalho 8 horas por dia e tudo mais, não sei o quê. Eu já compartilhei com vocês aqui na sala de estudos que o comércio é sempre assim. Eu acho que é quase impossível mesmo você como trader, porque para você ser trader, primeiramente, você não vai querer flipar uma conta aí, pronto. Há quem faz isso e tá legal, mas eh, você não vai querer sair do chão, se assim fosse dizer, ou da lama e querer logo alcançar o sucesso no trade. Vamos lá supor que você tem apenas 100 ou 200 ou US$ 500, por exemplo, na sua trading account, na sua conta de trading aí pessoal, e você querer logo fazer os seus 5.000, primeiramente que você vai estar arriscando uma porcentagem, tipo, nada a ver, e que possivelmente se você tivesse um loss ia dar cabo da sua conta logo. Então, é por um processo que você vai passar e é um processo que a maioria dos traders lucrativos em si e já passaram e que estão full time atualmente. Então, todos trabalhavam 8 horas por dia, ou talvez mais, há quem trabalhava mais, talvez. Mas você tem que saber adaptar esses aspectos, mesmo você trabalhando 8 horas por dia, você tem que saber que você tem um objetivo fora, talvez, do trabalho. Você talvez queira criar um capital aí para você ter como portfólio, tanto para gerir em ações ou talvez no trading também. E você tem que ter em conta que você tem esses objetivos e você pode muito bem, se você dormir 8 horas por dia, você sabe que das 24 horas que o dia tem, você tem mais 16 horas. Não tem apenas 8 horas que você está trabalhando. Então, o que é que você pode fazer? Você pode muito bem trabalhar às 8, 7 horas, por exemplo, 8, 7, 9 horas, e você ainda tem de 6 a 8 horas disponíveis para você. Descontando também o tempo, com certeza, que você talvez passa comendo ou fazendo alguma atividade física, uns 30 a 1 hora por dia, 30 minutos a 1 hora por dia, entre outros aspectos aí que você, mesmo se relacionar também, que é um aspecto importante, mas fora isso, você tem de 6, 5, vamos lá dar um exemplo de 5 a 8 horas por dia extras, além das suas horas que você tem a sua renda lá do trabalho, que pode te dar uma segurança para você construir essas coisas. Então, isso equivale basicamente a uma sessão de trade, uma sessão New York, London e a Ásia normalmente tem 3 horas. Então, você pode adaptar muito bem esse horário, essas 5 a 8 horas que você tem disponíveis a uma sessão de trading e você fazer trading durante esse horário. E se você talvez apenas operar as 3 horas e você não estiver vendo nenhum setup, você pode muito bem focalizar em ter habilidades ou ganhar habilidades que te permitam aumentar sua renda no longo prazo. Você pode muito bem criar negócios, por exemplo, durante essas 5, 8 horas, mesmo que for algo digital ou uma coisa pequena aí na sua cidade. Você pode talvez você nem, seu objetivo nem seja, talvez, logo sair do seu trabalho, talvez a quem tenha um trabalho legal e talvez trabalhe horas legais, você pode muito bem também aumentar as suas habilidades naquele trabalho para poder eh, almejar por um rendimento maior e pronto, se você tem mais renda disponível mensal, então você pode fazer inúmeras coisas, vocês podem fazer inúmeras coisas, vocês têm 8 horas possivelmente para dormir, há quem nem dorme 8 horas, então aqui no início dormia 5, 6 horas, eu digo também isso por exemplo meu mesmo, que eu passava talvez, eu ficava até madrugada, talvez estudando, fazendo algo parecido, meia-noite por aí, 1 hora, e depois eu tinha que acordar na London, por exemplo, e depois eu tinha escola, eu tinha outras coisas por fazer. Então,
São esses sacrifícios que você tem que dar no início da sua carreira, seja como trader, seja como. Eu tô tentando adaptar isso tanto para o trading e mostrar para vocês também como é que vocês podem adaptar isso também para outras áreas da vida, como em business ou mesmo na vossa carreira aí, que para quem gostar, por exemplo. Então, uma. Vocês têm, o que mais vocês têm é tempo. Muitos reclamam, eu não tenho tempo, eu sou CLT, eu tô trabalhando 8 horas, 9 horas, 7, mas vocês têm sim tempo. Se vocês manejarem ele de maneira sábia, vocês vão conseguir se alavancar em um curto espaço de tempo. O que vocês têm realmente é que minimizar talvez algumas distrações e vocês verão que o que vocês mais têm é tempo. Muitos passam talvez 8 horas por dia em redes sociais, o que não se justifica. 8 horas por dia é basicamente um trabalho. Então, em 8 horas, você trabalhando 8 horas, um mês em uma coisa, você se tornaria bom naquilo. Não vamos dizer que você se tornaria muito bom, você se tornaria bom. Vamos lá supor, você ficar 8 horas por dia desenhando todos os dias. Você se tornaria um bom pintor. Ou você teria bases de pintura, se assim fosse dizer. Então, foquem mais nisso, que o que vocês mais têm é tempo, guys. Eu acho que isso de dizer que eu não tenho tempo e essas coisas é uma desculpa bem barata em si. Vocês têm que se dedicar mais naquele tempo, naquela abertura, naquela janela em que vocês sabem que eu fiz as minhas 8 horas de trabalho, e agora eu tenho de 5 a 8 horas para poder trabalhar em prol do meu sonho. Então é isso que vocês devem colocar em mente que, igual eu disse, o que vocês mais têm é tempo. Foquem nessas 5 a 8 horas disponíveis que vocês têm em aprimorar as vossas habilidades de trading ou ainda em habilidades que te possibilitem aumentar a sua renda no longo prazo, como em construir um negócio ou desenvolver umas habilidades sobre a área em que você está atuando atualmente, ou diversas coisas que vocês podem fazer no mundo atual, guys. Estabeleçam as atividades a serem executadas na semana previamente em uma agenda ou digital ou física para terem vossas atividades pré-estabelecidas e monitorarem o vosso desenvolvimento semanal. Muitas das vezes as pessoas em si, elas pensam que eu não estou dando, o que vem na cabeça é isso. Eu não estou dando nenhum passo para frente, eu estou continuando no mesmo patamar, eu não estou conseguindo evoluir em si, mas muitos talvez não sabem o porquê de eles não estarem conseguindo evoluir. E isso vai de novo, nos leva de novo ao aspecto do journal em si, porque não tem como eles saberem ou não saberem o que está funcionando ou não está funcionando com eles, sem eles antes saberem a sua performance antiga, por exemplo. Vou dar aqui mais um exemplo do Kobe Bryant, por exemplo. Ele passava, ele jogava lá na quadra e tudo mais, e ele sempre, após cada jogo, ele sempre revia a sua performance do jogo. Vamos lá supor que eu sou o Kobe Bryant e eu joguei no dia de hoje. Aí eu joguei, tá legal? Até as 9 da noite, por exemplo. Aí ele passava às 10 da noite até o que lhe conver, ou é, ele passava esse tempo todo basicamente tentando ver os aspectos em que ele acertou, com certeza, mas primordialmente o que ele errou para poder melhorar nos próximos jogos. E é assim que ele fazia. A mesma coisa acontece com os jogadores de futebol. Eu ouvi dizer também que a Beyoncé faz a mesma coisa. A Beyoncé, basicamente, após ela ter uma performance, um show, ela costuma ver o seu show. Ela costuma ver o que que ela acertou, o que que ela errou, e ela foca em si em saber ou tomar decisões em prol de cada vez mais melhorar. É por conta disso que ela tá sempre lá no topo da sua carreira, é por isso que ela tá consistentemente no mercado da música em si. E é isso que os profissionais em alto nível eles fazem, e vocês devem fazer também. Como traders, como traders ou pessoas individuais, ou donos de negócio, ou pessoas que querem se elevar, é necessário, é uma prática que eu acabei implementando na minha rotina bem recentemente. Eu compartilhei com vocês isso aí na sala de estudos, guys. Acho que
para quem tem estado atento, apesar de ter bastante vídeos, mais de 600 atualmente, eu acho, eu ainda creio que, para quem viu, eu deixei um modelozinho lá também, mas é uma atividade que tem tornado as minhas semanas bem mais objetivas e tem me tornado em si mais, menos, como é que eu vou dizer? Menos tentando menos esforçar as coisas, tá ligado? Porque eu sei que eu tenho estabelecido X e Y para fazer na segunda-feira, eu sei que eu tenho X e H para eu fazer na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado e domingo, por exemplo. Porque eu ainda costumo fazer algumas coisas no domingo mesmo, porque, pronto, eu acho que é mais de mim mesmo. E já compartilhei isso com vocês também. Então. Durante esse período já tem tudo estabelecido. Normalmente eu costumo fazer isso durante o dia do domingo. Domingo eu tiro aí normalmente à noite, após eu completar as atividades do domingo, eu costumo apagar tudo e fazer de novo, basicamente. É uma atividade que eu vou dizer que é meio aborrecida e não dá vontade mesmo, porque não é algo que dá satisfação, que é o que a maioria das pessoas atualmente procura, mas ele, ele me faz com que eu tenha a minha semana quase 100% organizada, porque eu sei que segunda-feira, por exemplo, eu vou fazer de manhã, eu vou fazer trading, talvez aí, após, antes do meio-dia, eu vou estar gravando um vídeo para os guys da estudo, por exemplo. Aí depois eu vou estar trabalhando em um dos business que eu tenho, ou trabalhando em algum outro projeto, seja o que for. Aí depois talvez vou estar dando uma mentoria, vou estar dando um aconselhamento, um treinamento para vocês. Aí depois eu vou estar fazendo novamente, vou estar construindo proposta, talvez, aí para clientes, ou seja o que for, eu vou estar fazendo outras coisas e depois à noite eu vou estar fazendo X e Y, vou estar correndo ou vou estar fazendo Y, Z. Então, isso faz com que eu tenha o meu dia, as minhas rotinas bem mais organizadas e eu sei que segunda-feira eu vou fazer isso. Eu sei que eu tenho um objetivo maior, do trimestre ao do ano e eu estou agindo em prol dele. Eu vou fazer as minhas atividades diárias em prol da resolução ou do alcance desse objetivo. Então, é isso que eu tento manter aí para as minhas semanas e é um conselho que eu daria para vocês porque vocês vão ter tudo mais objetivo. Vamos supor que o seu objetivo é fazer com que apenas você execute apenas de acordo com as regras, tá legal? Então, você vai focalizar em quê? Focalize em construir atividades diárias que te façam você chegar ou ir até esse objetivo. Talvez você implemente backtesting de 1, 2 horas na sua rotina. Então, é isso. Você vai ter lá na sua agenda e você vai fazer isso todos os dias. Ou talvez mudar as suas crenças, ou seja o que for. Então, vamos lá supor, você tem o objetivo de criar um negócio. Aí você coloca na sua semana, segunda-feira eu vou fazer X e Y, terça eu vou estar fazendo Z, na quarta eu vou estar fazendo H, e na quinta eu vou estar criando aí as coisas todas e tal. E você vai estar em um processo em que você não tem tanta ansiedade, ou seja, o que for. Porque você sabe que você está tomando os passos para alcançar o seu objetivo maior. E faz com que vocês tenham essa objetividade, coloquem menos pressão em vocês e tornem o processo de vocês se auto-melhorarem, se auto, se auto-superarem um processo meio que automático, porque você já não precisa de esforçar tanta coisa, você já está fazendo o que deve ser feito. Talvez para você talvez fazer com que isso aconteça mais rápido, se assim fosse dizer, você foca em colocar mais horas naquilo que você mais deseja e tudo mais, mas você vai ter tudo estipulado e você já não vai estar mais. Ah, eu acordei, o que que eu vou fazer hoje? Tipo, ou talvez ainda nem saiba, aí você decide, depois você esquece e tudo mais. Assim você já tem tudo estipulado e tudo objetivo. Segunda-feira eu vou estar fazendo, na hora X eu vou estar fazendo Y, Z, na hora Z eu vou estar fazendo Y e H. Então isso torna tudo bem mais objetivo e meio que te coloca atrás de distrações. Porque se alguém talvez chamar pra você, um amigo antigo chamar você, vamos pra balada e tudo mais, você já sabe que
sexta-feira eu não posso ir pra balada, porque eu sei que a partir das 6 da tarde, eu vou estar fazendo X e Y para eu alcançar o meu objetivo Z. Então, já torna isso tudo bem mais objetivo. Foquem em ser consistentes em vossos hábitos positivos pré-estabelecidos e em vossa agenda. De nada vale vocês estabelecerem tanta coisa que eu disse. Claro, vale a pena. Mas de nada vale vocês estabelecerem tanta coisa e no final das contas vocês não aplicarem. Eu vou utilizar uma frase que o Donald Trump aí, ele utilizou e eu compartilhei, ou vou compartilhar com os guys só estudos aí esses dias, que é o aspecto de que ele mesmo disse que já viu pessoas bastante inteligentes, pessoas com um QI acima da média e com uma inteligência acima da média não serem bem-sucedidos, serem, não sei se é o termo certo, mas mal-sucedidos, ou não serem bem-sucedidos, eu acho que é melhor utilizar o termo não bem-sucedidos, não bem-sucedidos. Então, ele já viu muitos caras com um QI, uma inteligência anormal, serem mal-sucedidos por causa de eles desistirem cedo demais. E eu creio que essa frase, ela se assemelha muito a isso. E ele já viu também pessoas sem talento, sem nada, tipo, totalmente, vamos lá supor, vou utilizar um termo, mas que prontos, totalmente burros, se assim fosse dizer, e no final das contas são das pessoas bem mais sucedidas que ele conhece. Mas por que se deve a esse fato? Por que que pessoas inteligentes, talvez com talento, elas não sejam bem-sucedidas, talvez, e aí essas pessoas, que eu vou chamar elas de burras, sejam das bem mais bem-sucedidas em si? O aspecto em si que divide os dois, eu diria que é o aspecto da consistência na aplicação dos processos e o aspecto da desistência e não desistência. Cara, talvez aqui não seja dos mais dos melhores em si dos melhores até pode ser, mas talvez não seja o mais inteligente com o maior QI ou a maior inteligência do mundo. Cara, talvez seja de dedicação e algo que eu digo pra vocês, quase sempre, vocês sabem, eu posto todos os dias basicamente 3 a 4, 5 testes aí de mindset pra vocês, então vocês têm noção disso, mas muitos talvez ralaram bastante para chegar ao nível que eles chegaram. Não é talvez por inteligência, mas foi mais pela não desistência, porque eles sempre focalizaram em ir para o próximo nível, em sempre se aprimorar. Enquanto talvez o inteligente, o que tem um QI alto, ele viu que, eu tô há 6 meses, um ano nisso, e acabou. Tipo, se não der certo, eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer X e Y porque eu não quero mais isso. Enquanto que também, talvez aquele que é burro, ele pode aprender as mesmas coisas que o que tem QI alto aprendeu, mas ele, ao invés de ele parar num ano, ele vai, cara, tipo, vamos para o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, décimo, 11º, 15º, 20º ano fazendo isso. Vamos ver se isso vai dar certo. Então, tipo, ele cria. Cara, tipo, não tem como você não ser bom em uma coisa, você fazendo aquela coisa consistentemente por 10 anos. Tipo, não tem como. Tipo, não sei se vocês já chegaram a pensar nisso. Cara, se você começar a roubar hoje e você roubar todos os dias pelos próximos 10 anos, você vai ser um profissional. Tipo, profissional em roubar. Se você talvez ser um trader e estiver começando hoje, você coletar dados, você focalizar em ser um trader profissional todos os dias, durante 10 anos, você vai se tornar bom nisso. E a mesma coisa para um empreendimento, ou seja, o que for. Porém, muitos de nós tentamos muito nos comparar ao ao nível 5 talvez, de alguém que já está no nível 5 enquanto nós estamos no nível menos 100 por exemplo. Então, a consistência é tudo, guys. Mesmo que vocês forem dos mais inteligentes, mesmo que vocês forem dos caras que tenham QI acima da média, ainda assim é preciso que vocês sejam consistentes e vocês não desistam, guys, porque
Outra frase meio clichê que eu diria é: o desistente, ele não vai se tornar alguém vencedor porque ele desistiu. Então, meio que não tem como ele se tornar um vencedor porque ele desistiu. É, enquanto que aquele que não desiste de forma, não sei como, por obra do universo ou de Deus, ele só é bem-sucedido, porque ele nunca desistiu. Então, os que desistem em si, eles são perdedores, enquanto que aqueles que seguem, aqueles que continuam, apesar das adversidades, e sabendo que não tem nada a perder e que é isso e prontos, eles acabam se tornando bons naquilo, mas bons mesmo, mas não tem nada a ver com inteligência, porque há quem talvez que igual eu disse aí o exemplo aí do Donald Trump, tipo, ele deu um exemplo de que ele já viu pessoas com inteligentes, com QI acima da média, não sendo bem-sucedidos. Isso porque eles não têm outro aspecto do sucesso que é a consistência e a persistência. Enquanto que outros caras que são burros em si, que talvez não tenham a mesma inteligência, o mesmo QI, sendo bem-sucedidos, sendo dos mais bem-sucedidos aí do mundo. Então foquem nisso, guys. Não foquem em fazer esses hábitos ou ter esses hábitos, ou a vossa agenda em si por 1, 2 meses, 3 meses, 6 meses, um ano. Um ano vocês podem ver algum impacto em si, alguma positividade. Cara, mas não vai ser o ápice ainda. E se vocês quiserem desistir, desistam, pô. Tipo, eu não tô aqui pra incentivar ninguém também. Isso é mais, eu tô incentivando é pra quem quer chegar o outro nível, pra quem quer chegar ao nível de estar no alto nível em si. Quem quer realmente estar no alto nível. Para quem quiser estar no alto nível, cara, você não pode desistir, você não pode se colocar na posição de desistir. Porque se você desistir, você vai ser só mais um. Aí você vai seguir o caminho normal, aí você vai ser só mais um. Enquanto que você pode ser dono de negócio, você pode ser um trader bem-sucedido, você talvez pode ter uma boa carreira, seja lá onde você estiver trabalhando. Você pode se tornar o melhor na sua carreira, no seu meio, no seu trabalho. Você pode se tornar o melhor, de você no trading. Você pode se tornar um bom investidor, um bom empreendedor, um bom nadador, talvez. Você pode se tornar um bom tudo, guys. Apenas dediquem tempo, e sejam consistentes, guys. Não por um ano, não por dois, mas por 3, 4, 5, fazendo a mesma coisa. E vocês, consequentemente, se tornarão bons naquela coisa. Dentro do trading, estabeleça a consistência e fazer trades apenas de acordo às regras, não importa o outcome. Outra coisa que eu venho debatido aí nas salas de estudos é que o que vocês devem fazer realmente é apenas trade de acordo às regras. Então, não importa o outcome que as pessoas considerem, o cara teve um win, teve um loss, o que for, eh, mas nada importa, cara. Você vai querer tá quebrando suas regras para depois ver aqueles problemas de disciplina e tudo mais, não sei o que que vocês sabem, e eu sei que vocês passam ou têm passado por essa jornada, não importa. Dentro do trading, para esse trimestre, depois vocês estabelecerem que o que funciona comigo é isso, o que não funciona comigo é isso, foquem em eliminar o que não funciona e mantenham o que funciona e façam apenas trade de acordo com as regras. Depois é o aspecto de vocês tornarem esses aspectos consistentes. Porque não importa vocês, talvez, igual eu disse no slide antepassado aí, de nada importa, talvez eu estar falando bastante, eu estar passando bastante coisa, ou vocês estarem estabelecendo bastante objetivos, ou estabelecendo bastante objetivos para vocês e tudo mais, estabelecendo bastante novos hábitos, ou colocando bastante coisa na agenda. Se vocês não conseguirem seguir isso constantemente, tipo, de nada vai adiantar. O que vai adiantar é você consistentemente seguir por aqueles aspectos. Igual eu disse, o Donald Trump deu um exemplo aqui magnífico. Por quê? Porque ele mesmo disse. Há pessoas que mesmo sendo inteligentes, talentosas, com QI alto, elas não são bem-sucedidas. Mas por quê? Enquanto que há burros aí, a quem considere como burro e a quem olha e diga, esse cara aí nem é mais inteligente que eu. Mas o que difere ele de você é a persistência. Ele, basicamente, ele olha e diz, cara, eu não vou sair daqui.
cara, eu posso morrer, mas eu vou me tornar bem-sucedido nessa área. E é isso, eu não tenho nada a perder. Então, é isso que eu vou fazer. E pronto, ele sai consistentemente aplicando a mesma coisa, aplicando os processos que ele sabe que são ou que lhe darão proveitos no longo prazo, e é isso que ele foca em fazer, porque ele sabe que os resultados vêm disso, mesmo que demorem 1, 2, 3 anos, mas ele sabe que no final das contas, no longo prazo, sempre vai valer a pena. Então, foquem nisso, guys. Foquem nisso, se vocês quiserem se elevar realmente e dar o próximo passo para o trimestre, esse quarto trimestre, e para os próximos anos, os próximos trimestres, vocês podem executar os mesmos preceitos ou os mesmos conceitos, porque são realmente conceitos que funcionam e funcionam ainda mais se vocês focalizarem em tornar isso algo sustentável em si, algo que vocês consigam aplicar pelo longo prazo e com certeza vocês verão resultados. Foquem menos em querer fazer isso no hoje, quererem ter no hoje, mas foquem realmente em desenvolver a habilidade em si, seja no trading, seja no empreendedorismo, seja na vossa carreira, seja nas diversas áreas que vocês se encontram, mas foquem realmente em tornar os processos que funcionam algo sustentável e apliquem diariamente na vossa rotina. Tentem fazer isso de domingo a domingo, que vocês verão resultados aí no longo prazo, guys. É isso que eu quis compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham visto algum valor nisso e realmente desejem um bom quarto trimestre aí para vocês. Basicamente, finalzinho aí de 2024. E é isso aí, guys.